Bem-vindos ao The Folk Hub Radio, podcast administrado por estagiários da FATEC. Olá, bem-vindos ao The Folk Hub Radio, nosso podcast sobre Blender feito especialmente para você. Meu nome é Yasmin e hoje vamos tratar sobre texturas no mundo de design de produto e temos como convidado do dia nosso professor da FATEC Tatuapé, Edney Eboli. Poderia se apresentar, por favor? Olá, Yasmin. Olá, Guilherme. Olá a todos. Primeiro é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Edney, como a Yasmin já apresentou. Eu sou designer de produto e trabalhei muito tempo na indústria automotiva. Trabalhei alguns anos na área de color trim como designer de texturas dentro da área de acabamentos. E também atuo como professor universitário há mais de 20 anos na área de design. Então, esse é um resuminho, né? Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouquinho sobre o mundo das texturas aplicadas a peças plásticas e batermos um papo, né? Para tirar algumas dúvidas e trazer algumas informações para todos. Olá, Edney. Olá. Gostaria de saber sua opinião sobre como que a textura ela poderia influenciar na experiência do usuário e quais aspectos ela aborda. Legal, Guilherme. Quando a gente fala de textura, né, a gente vai limitar aqui essa aplicação de textura para as texturas aplicadas em peças plásticas, né, normalmente peças injetadas. Então, qualquer produto, né, seja dentro do interior do veículo ou qualquer produto plástico injetado, né, um eletrodoméstico, um eletroeletrônico, ele normalmente recebe um acabamento superficial nas superfícies que são visíveis, que são de toque, né, e de contato com o usuário. E a textura ela tem diversas funções, né? Uma delas é a visual. A textura ela consegue diminuir o brilho superficial do plástico, fazendo com que a peça fique mais fosca e mais elegante. Ela agrega valor porque ela esconde determinadas marcas do processo produtivo de textura, então marcas de fluxo, né, e outras manchas que podem ocorrer durante o processo de produção da peça. A textura ajuda a minimizar a percepção dessas manchas. Então a textura ela tem várias funções para agregar valor aos produtos, né? Além da parte visual, né, da questão visual, ela também melhora os aspectos ápticos, né, relacionados ao toque. Então a sensação de um toque agradável ela é conseguida a partir da aplicação de determinadas texturas em peças plásticas. Sobre a criação dessas texturas, qual seria a sua inspiração? Na biomimética, alguma construção matemática? Resumindo, né, como você concebe uma textura a um objeto a partir, né, da ideia? Perfeito. O desenvolvimento de textura, assim como de outras áreas do design, né, para você desenvolver uma nova cor, uma nova pintura, um novo pigmento, ou ainda um novo padrão de tecido, né, uma nova estampa, por exemplo, você pode se utilizar de diversas ferramentas dentro do processo criativo. Então, há designers que buscam inspiração na moda, na arquitetura, em objetos de design do cotidiano. E uma das inspirações que eu utilizei, principalmente numa pesquisa, né, científica sobre texturas, foi a biomimética, como você citou. Então, me inspirei em aspectos da fauna, da flora, em imagens microscópicas, né, feitas a partir desses elementos e outras imagens também macroscópicas, para poder buscar inspiração para o desenvolvimento dos elementos base da textura, que são depois multiplicados, né, a partir da técnica de rapport, para se aplicar em qualquer superfície, de qualquer tamanho de peças plásticas. Bom, eu gostaria de saber em qual objeto a gente pode investir mais recursos para textura, tipo, como a gente pode discernir isso? Legal, Yasmin. Qualquer projeto de produto, né, de design de um produto, nós temos um escopo, temos um briefing. Então esse objeto ele vai ser concebido para atender determinada demanda de um público-alvo, de uma população, e existem também os
os critérios financeiros da empresa que vai investir nesse projeto. Então, o produto ele tem um escopo a partir do qual você define os materiais, os acabamentos, o custo do produto, tanto o custo de produção quanto o custo do produto final, né, para você, qual que é o valor de mercado que esse produto vai ser vendido. Então tem uma série de informações que no começo do projeto, normalmente no planejamento do projeto a gente define, e sobre as quais a gente vai ter que seguir ao longo do projeto. Tá? Então depende muito do escopo, né, de qual é o público-alvo, quais são os níveis de acabamento que a gente vai utilizar em cada peça que compõe aquele objeto. Então, as texturas podem ser aplicadas em quaisquer peças plásticas, né? Normalmente se aplicam texturas em peças que não são pintadas, né? Peças que são injetadas, que nós chamamos de peças self-color. Então são peças que você tem uma massa plástica, né? Uma matéria-prima, essa matéria-prima ela é pigmentada, ela já tem a cor que você tem que desenvolver para que quando ela saia, por exemplo, da máquina injetora, ela já saia pronta para ser montada no conjunto, né, ou seja no automóvel, ou seja num outro conjunto de uma luminária, de um rádio, enfim. Então, dá para se aplicar texturas, e é possível se aplicar texturas em qualquer peça plástica, e normalmente se aplica em peças que são self-color, que não vão receber uma pintura posterior. Aí vai depender, então, da estratégia da empresa, para que tipo de produto você vai criar, para qual público-alvo e qual é o custo que você vai ter de desenvolvimento e investimento nos moldes para definir uma textura mais cara, mais barata, ou se você vai fazer um outro acabamento na peça e assim definir a parte financeira do projeto. Mas basicamente a gente aplica texturas para agregar valor ao produto e sempre que a gente tem possibilidade, né, a gente aplica em peças plásticas para melhorar não só a parte visual, como a parte tátil. Então, isso vai depender mais do planejamento e da estratégia da empresa em termos de custo e de proposta de valor do produto. Certo. Gostaria de saber também como funcionaria o desenvolvimento das texturas. Como seria, mas não na parte criativa, certo? Agora na parte a parte física, como você projeta, quais são as metodologias, mais ou menos o que você está acostumado de acordo com a sua experiência na área automotiva. Ok, Guilherme. O desenvolvimento das texturas físicas, né, até você gerar um padrão de textura que possa ser aplicado num molde real, ele acontece em parceria com empresas desenvolvedoras de texturas, ou os chamados texturizadores. Nessas empresas você passa um briefing, então, para que eles façam uma análise das texturas e, a partir daí, eles começam a fazer o desenvolvimento de placas padrão, né, formato A5 aproximadamente, nesse tamanho, gerando propostas de pequenas amostras da textura para que os designers avaliem e que possam ser feitos também as análises visual, tátil e dos departamentos de laboratório para verificar se a textura passa nos padrões de qualidade, de riscabilidade, de intemperismo, etc. e tal. Então esse processo em conjunto ele acontece em vários loops. Ou seja, a gente passa um briefing para o texturizador elabora placas já injetadas em plástico para nós avaliarmos e acontecem as melhorias da textura até se chegar à textura final. E como acontece então a produção da textura física, né? Como é o processo desde a ideia que o designer passou a partir de um briefing para o texturizador até você chegar a uma placa amostra injetada, né, para verificar essa textura. Primeiro a gente precisa entender que existem alguns processos, algumas tecnologias de texturização. Então vamos falar de três processos principais. O primeiro processo é de ataque químico. O segundo processo é o processo por ablação a laser. E o terceiro processo é o processo híbrido. No processo híbrido, você utiliza parte de técnicas da ablação a laser e parte de técnicas do ataque químico. No processo por ataque químico, como que funciona? O molde
de injeção da peça plástica, ele recebe o desenho de várias camadas, de vários layers que vão formar aquela textura a partir de uma transferência de um filme impresso em cera para a superfície do molde. Então imagine, você tem uma textura, ela é preciso ser realizada com vários layers, com várias camadas, para se chegar a uma determinada profundidade e a um determinado desenho tridimensional. Então, essas camadas correspondem a várias imersões do molde em um tanque com uma solução que vai corroer partes do molde, gerando a profundidade e o desenho da textura tridimensional. Para que isso aconteça, para cada layer, para cada camada de profundidade da textura, é feita uma impressão de um material, de uma cera, como se fosse uma impressão de jato de tinta sobre o papel, mas em vez de imprimir tinta, você imprime uma camada muito fina de cera em um substrato especial. Pode ser um papel ou um plástico muito fino. E este filme, ele é aplicado na superfície do molde e há uma transferência deste desenho feito em cera para a superfície do molde. Você retira o filme, a película, e a cera fica impregnada na superfície do molde, fazendo com que, nos lugares onde não há cera, haverá uma corrosão química de uma solução, fazendo com que a superfície fique corroída, fique mais côncava do que a superfície original. E esse processo de corrosão química acontece, dependendo da complexidade da textura, do desenho da textura, ele acontece em várias camadas, vários layers. Então esse processo de impressão de desenho, transferência do desenho para o molde, corrosão química, depois uma limpeza do molde e um novo processo corrosivo, acontece em várias camadas até a execução final da textura. Este é o chamado processo por corrosão química. O processo de ablação a laser acontece com o posicionamento do molde, a colocação do molde final da peça diretamente na plataforma de uma máquina que é dotada de um cabeçote laser que vai fazer a ablação, ou seja, ele vai retirar material do molde, criando a textura tridimensional diretamente na superfície. Para que isso aconteça, o desenho da textura deve ser modelado tridimensionalmente de forma a se gerar um modelo que vai ser transformado em tons de cinza. E aí essa imagem em tons de cinza, ela faz com que a máquina laser interprete a profundidade em cada posição da textura, fazendo com que o molde seja texturizado diretamente pelo cabeçote a laser. O processo de texturização chamado híbrido utiliza partes do processo de ablação a laser e parte do processo de corrosão química. Neste processo, o molde é pintado e para cada layer, a máquina laser ela retira parte desta pintura, gerando o desenho daquele layer correspondente no molde e, posteriormente, o molde é levado para a corrosão química. Este processo se repete até a finalização de todos os layers da textura. Bom, agora eu queria saber como é a relação da aplicabilidade de um software na tomada de decisões ao que diz respeito às texturas. Durante o desenvolvimento de um projeto dentro do departamento de design, vários softwares são utilizados para auxílio no desenvolvimento e para tomadas de decisão. Os softwares de renderização 3D acabam funcionando como uma ferramenta de análise, mas eles não são a única forma de tomada de decisão. Para textura, por exemplo, quando um designer cria 5, 6 tipos de textura, ele pode fazer uma simulação prévia de como ficariam essas texturas, inclusive variando sua profundidade, dispersão,
enfim, o desenho mesmo da textura, para ter uma percepção melhor antes de se efetuar uma textura numa peça plástica injetada. Entretanto, as texturas têm um componente visual, mas também tem um componente tátil, que fica difícil de se avaliar a partir de um ambiente virtual. Então, muitas vezes, o designer faz simulações dentro desses softwares de renderização e, às vezes, pode tomar uma decisão de filtro, né, eliminando algumas texturas que já na parte visual não ficaram muito boas. Então, a partir daí, com esse filtro, selecionando as melhores texturas visuais, ele dá continuidade e faz a certificação final e a escolha final das texturas a partir também das amostras físicas dessas propostas. Bem, com isso concluímos os pontos que queríamos abordar. Eu gostaria de finalizar o episódio com alguma mensagem para os designers de produto ou interessados da área. Eu gostaria de agradecer pela oportunidade dessa participação e desejar muito sucesso a todos os designers de produto, a todos os estudantes de design de produto, e lembrar que design, antes de tudo, é uma ciência humana aplicada em que o foco principal tem que ser o ser humano, né? Então, o ser humano, as implicações relacionadas à sustentabilidade, em você mitigar os efeitos de devastação do planeta, né? Mas, acima de tudo, buscarmos a melhoria da qualidade de vida do ser humano. E que todas essas ferramentas, seja um software 3D, seja uma impressão 3D, um modelo, um mockup ou um protótipo, sirvam como ferramentas para você certificar se realmente está no caminho certo do projeto e melhorar tudo que for possível com foco no ser humano e no planeta. Bem, esse foi o episódio de Textura com Edney Eboli. Agradecemos a participação do convidado e dos nossos ouvintes. Ficamos por aqui e até a próxima.